administrador, vamos dizer assim, do CRI, né? Todas essas providências, elas são de obrigação da securitizadora, correto? Como que passa a ser o relacionamento investidor do CRI e securitizadora nessa hora? Você acaba discutindo junto as estratégias, indo junto, ou só a securitizadora vai reportando para você os próximos passos? Não, a securitizadora, ela que de fato, né, toma as ações, ela que faz todo o processo de execução de garantia, representa os investidores, mas ela sempre faz isso em comum acordo com os investidores, né? Então, desde da notificação da recuperação judicial, ela entrou em contato com todos os investidores e temos conversado todos esses dias para buscarmos um alinhamento e as melhores medidas para a proteção do nosso crédito. E todas as medidas judiciais, então, elas têm custo. Tem estruturas que já prevêem uma reserva para isso, né? É o caso desse CRI? Tinha um dinheiro guardadinho lá para bancar esses custos? Ele tem, até porque, novamente, né, toda a arrecadação dos aluguéis, ela vem ocorrendo no patrimônio separado, e isso não foi interrompido, né? Então, tem esse recurso dentro do patrimônio, e tem a questão também dos próprios fundos poderem integralizar ou não valores no patrimônio para a recuperação do crédito. Então, Max, acho que desse caso estamos assim, super bem esclarecidos. Eu queria aproveitar que a gente está tendo essa oportunidade. Teve um fato relevante, se não me engano, no início de janeiro, de um outro CRI do fundo que teve o vencimento antecipado, né? Então, para a gente encerrar o assunto atual, qual é o impacto dele no tamanho do fundo? Assim? Se ele parar, zerar o fluxo, isso significa um impacto de quanto? A gente até divulgou no fato relevante, né? Era um impacto de 2,2 centavos, 2,7 centavos, não tem 0,7, mas seria 0,027 na cota, 2 centavos por cotas, né? Então é um impacto, ele representa 2,6% do fundo, né? Tem um impacto relevante dentro do fundo, mas também não é um impacto na sua totalidade. Lembrando novamente que este é uma dívida com uma garantia imobiliária, né, com um imóvel, o edifício Morumbi Plaza, na cidade de São Paulo, na Chucre de Zaidan, uma região super importante de edifícios comerciais na cidade de São Paulo. Um bom imóvel, não é um imóvel novo, mas é um bom imóvel, com uma boa laje, com uma boa estrutura. E se olharmos o valor da dívida contra a área deste imóvel, né, a gente tem mais ou menos aproximadamente 10 mil metros quadrados de imóvel, contra uma dívida de 67 milhões de reais, então vai dar em torno aí de 6,7 mil reais o preço do metro quadrado. Então, o preço de metro quadrado interessante, né, mediante essa possibilidade da recuperação da dívida, né? Não é um imóvel que estaria muito caro, né, um preço muito fora de mercado atual. Então, também tem essa garantia, o imóvel está alienado fiduciariamente, né, no caso do outro CRI, e tem outras garantias, ou esse já parte para a execução ainda? A gente está conversando muito com o proprietário do imóvel, esse CRI já foi decretado o vencimento antecipado, a gente tem sempre a perspectiva da expulsão da garantia, mas neste momento ainda estamos conversando com o proprietário, sempre com essa perspectiva de ter um imóvel via consolidação de propriedade. Mas acreditamos que vai ser possível chegar em um comum acordo, né, com o imóvel em garantia para essa operação. Então, é uma operação que a gente tem este mitigante, né, da perda de crédito, que é ter uma boa garantia na operação. E como que é isso? Assim, provavelmente você sabe antes, né, que o devedor está engasgando, já senta para negociar um pouco antes, não é uma surpresa, né, quando vem a decretação antecipada, dificilmente
é uma surpresa, tipo o caso Americanas, assim, ninguém sabia, de repente todo mundo fica sabendo que quebrou. Existe um contato próximo com o devedor, ele mesmo, acredito que vem pedir um auxílio, uma renegociação, mais ou menos você já tem uma ideia, porque tenta resolver a situação antes de chegar nesse patamar, né? Perfeito. Não, tem todo o contato, né, com todos os devedores, a gente procura estar sempre conversando, entendendo o momento de cada um e o acompanhamento dos indicadores de cada dívida, né? Então, no caso específico do Morumbi Plaza, ele sofreu muito com a pandemia, sofreu com a consequência pós-pandemia, que é o home office, né? Hoje, muitas empresas diminuíram suas áreas locadas e o Morumbi Plaza não conseguiu fazer esse processo de ocupação. Então, isso, pandemia e o advento aí do home office com uma força muito forte, prejudicou muito a performance do edifício. Então, a gente sentia essa dificuldade e essa possibilidade do vencimento antecipado dessa operação. Olha, excelentes informações, estamos aprendendo muito, ainda mais por ser um fato relevante mais raro da gente ver, né? Só queria te fazer uma última pergunta, que é daquelas que você não tem resposta. Tem um ponto, Arthur, teve o terceiro CRU da Ávida, que foi anteontem, que também soltamos o fato relevante, também decretando o vencimento antecipado. Eu acho que é importante, até porque teve esse espaço, né, talvez algum investidor seu, algum ouvinte, né, vai perguntar e a gente não contemplou a Ávida, e acho que é importante colocar. A Ávida é um CRI menor dentro do portfólio, a dívida no REC-R é inferior a 4 milhões de reais, nós não temos a totalidade também desse CRI, a gente tem 46% do CRI, que prefaz menos de 4 milhões de saldo devedor, a dívida total é um pouco acima de 8 milhões de reais, a Ávida é uma loteadora do Mato Grosso, ela colocou dentro dessa operação diversas garantias. A gente tem um imóvel, um terreno na cidade de Sinop. Sinop é uma das principais cidades de agrobusiness do Brasil hoje, é um terreno que vale mais de 12 milhões de reais, contra uma dívida de 8, e além do terreno a gente tem a cessão fiduciária dos recebíveis, mais de 18 milhões de reais de recebíveis elegíveis, que estão pagando no patrimônio separado, e inclusive recebíveis de loteamentos já performados, já prontos. Então, o risco de distrato é muito baixo, eles estão pagando, né, mês a mês, vem entrando dinheiro no patrimônio separado, inclusive possibilitando amortizar essa dívida, né? Então, essa dívida ela continuará amortizando enquanto entrar recurso nessa conta do patrimônio separado, com 18 milhões de recebíveis contra 8 de dívida e mais uma garantia imobiliária que vale 12 milhões, uma avaliação de liquidez forçada. Então, a dívida que a gente tem, novamente, muita garantia, a gente tomou a decisão de vencimento antecipado, embora todo o fluxo vinha pagando em conformidade, porque teve uma série de descumprimentos, e vide essa série de descumprimentos e a não regularização, optamos pelo vencimento antecipado, foi dando prazo para o empresário quitar, ele não quitou, e agora estamos partindo aí para essa negociação com ele, com as garantias sempre como perspectiva, né, como pano de fundo nessa negociação. Então foi um trabalho de monitorar os covenants, né? Perceber que o fluxo estava ok, mas os covenants foram quebrados, e aí vocês se anteciparam e decretaram um vencimento antecipado. Então, a pergunta que eu sei que não tem resposta, mas vem mais? A gente vai ver mais desse tipo de fato relevante, não só no REC-R, estou dizendo, chegou uma fase de crise para o crédito privado? Você está percebendo que outras operações tendem a abrir, a ter, né, chegar na não pagamento, mais recuperações judiciais ou coisas assim? É muito difícil afirmarmos, né? A gente fala pelo REC-R, mas mesmo perante todo o mercado, mas dado o atual momento, não só do mercado imobiliário, mas Brasil, com juros elevados, né, juros de
acima de 13,5%, 13,75% ao ano, né, um juros pesado. Isso encarece os serviços de dívida de qualquer tomador e dificultando essa parte financeira das empresas, dificulta a performance de qualquer empresa, com impactos diversos no mercado. Um momento que o Brasil não está crescendo tanto, né? Então você não tem um crescimento de resultado das empresas, enfim, estamos num momento mais difícil, e é natural que nesse momento mais difícil a gente tenha mais situações de inadimplemento, de não cumprimento dos covenants, e com isso a possibilidade de vencimentos antecipados, de uma empresa solicitar recuperação judicial e, em última instância, a vir a falir. Então é algo que pode acontecer e tende a acontecer mais nesse momento de economia em situação mais difícil, de juros altos. Recentemente, no ano passado, tivemos uma inflação, no ano de 2021, muito elevada. Isso também dificulta as empresas, né, dado que toda a parte de insumos encareceu muito, diminuindo a margem de lucro. Logo na sequência vem essa questão dos juros altos, né? Então é todo um contexto que dificulta muito a performance das empresas. Então acho que naturalmente é um momento mais difícil, que deve ocorrer mais esse tipo de situação. Legal. Max, muito, muito obrigado. Muito valiosa mesmo a sua participação, seus esclarecimentos. Mas eu espero que você não participe muito mais vezes do Fatos Relevantes, tá bom?